Envelhecer não é o problema. O problema é quando a gente para. Nós somos tempo acumulado, somos parte de tudo o que vivemos. O tempo não acelera. A rotina é que nos imobiliza. E mesmo que tudo tenha sido levado, muito ainda permanece. Não é tarde. O porto é seguro, mas você não nasceu para o porto. O tempo vai passar. E a pergunta que permanece é: você vai ficar parado ou vai continuar a navegar? Eu sou Newton Rosa, bem-vindos ao Triângulo de Ideias. Olá, sejam todos bem-vindos ao Triângulo de Ideias, episódio 3. Como vocês já puderam ver, nós tivemos mais um monólogo perfeitamente executado pelo nosso Newton e um tema super interessante, super em voga, que é o envelhecimento, um envelhecimento com qualidade de vida e em Angola, que é super importante nós discutirmos a nossa realidade. Para esse tema, trouxemos duas referências no cuidado de pessoas 60 mais, que já fui corrigida em off, e vou deixar que as mesmas apresentem-se, por favor. Olá, eu sou a Carla Nunes da Costa, sou uma antiga atleta que se tornou jurista, que se tornou treinadora e que nos últimos anos, porque a vida é vida, foi parar no mundo do treino dos adultos 60 mais. E tem sido uma experiência bonita e por causa disso tenho estado a estudar muito para poder trabalhar com eles. Tem sido um processo bonito. É o que eu tenho estado a fazer agora. Sou eu isto agora, creio. Muito bem. Eu sou a Wanda Carapichoso, sou médica intensivista que também resolveu sair da caixa. Então, criei a ViciCare, que é uma empresa de prestação de serviços para a terceira idade. Muito bem. Apresentações feitas. Todos nós sabemos que o envelhecimento é um processo natural. Estamos todos a caminhar para a terceira idade, que é um conceito que varia muito de país, sendo país em desenvolvimento ou um país já desenvolvido, que define métricas para os países em desenvolvimento aos 60 anos, que acaba por ser também a idade da aposentadoria em muitas instituições cá no país, e 65 para os países desenvolvidos, muitos países da Europa, América, Ásia. E sendo esse processo pela estrutura das populações, em África nós temos uma população mais jovem, já a Europa, os países do Ocidente, têm uma estrutura populacional onde os idosos já têm um volume, estão em maior número. Então eles já tiveram esse processo que nós vamos inicialmente desenvolver-se. Isso acontece porque nós mudamos muito, evoluímos desde os anos 1900, uma esperança de vida que era de 31 anos e agora estamos em 73 anos, uma média global. Angola um pouquinho menos pelo último censo, mas gostávamos de perceber de vós a vossa visão geral sobre o envelhecimento e depois desenvolvemos para o envelhecimento em Angola. Bem, o nosso tema, ele fala sobre o envelhecimento saudável, não é? Então, nós precisamos de perceber que existe o envelhecimento funcional, que é todo o nosso corpo envelhece. Nós nascemos, crescemos, chegamos ao nosso pico e, eventualmente, esse pico começa a descer. Então, é preciso nós primeiro sabermos aqui os conceitos, não é? De longevidade, o que é a longevidade, o que é o envelhecimento funcional. A longevidade fala muito sobre a qualidade desse envelhecimento, que precisa do quê? Da autonomia, precisas ter a tua capacidade cognitiva intacta, precisas de ter capacidade funcional, precisas de fazer... A autonomia é tu cuidares da tua vida sozinho. Isto aqui é o mental, é o físico, é o ambiental. Isso tudo são pilares para a longevidade. Depois tens o envelhecimento funcional, que são as tuas células, teu corpo físico, a envelhecer, que isso faz parte do processo. Exatamente. Então, é bom nós percebermos aqui que existe... Ninguém pode dizer, eu não quero envelhecer. Podes não querer,
mas vais envelhecer. A tua mente pode estar perfeitamente bem, mas o teu corpo não vai acompanhar a tua mente. Começa a ceder a dada altura. E é a grande frustração de muitos idosos. Mas por isso é que nós precisamos, da mesma maneira que nós cuidamos do nosso intelecto, nós precisamos de cuidar do nosso corpo. Não é só ir ao médico cada vez que existem as coisas, dá-me um comprimido. Não. Há um compromisso pessoal que todos nós temos de fazer para envelhecermos bem. E esse compromisso tem de ser cedo. Porque para um envelhecimento saudável, nós precisamos de começar cedo. É um processo. A longevidade é um processo. Nós começamos a envelhecer aos 40 anos. O nosso corpo começa a envelhecer aos 40 anos. Alguns até mais cedo. Só que, pronto, nós precisamos aqui, para a estatística, tem de se encontrar ali tem que ter uma idade de corte. Uma métrica, né? Um número para as pessoas perceberem, ok, a partir desta idade não dá para brincar, temos mesmo de fazer as coisas. Sim. Então, a partir dos 40, nós temos de estar mais atentos. Sim. Fazer exercício físico, o sono já começa a ficar fragmentado, também temos de prestar atenção a isso. Mas eu estou a esquecer muito das coisas. Esquecer ou demorar a lembrar das coisas faz parte do processo de envelhecimento funcional. Agora, estar sempre a repetir a mesma frase, estar constantemente a esquecer coisas que são básicas, aí já é um sinal de alerta, não é? Então, é preciso nós percebermos, primeiro, o que é o normal. Essas definições do que é o normal. É normal envelhecermos? Sim. Ok. Essa parte tem de ficar... Estamos alinhadíssimos. Alinhadíssimos. Yeah. E depois como é que nós queremos envelhecer? Queremos envelhecer bem, ter longevidade? Há coisas que precisam ser feitas. É isso. E essa parte entra aqui muito a Carla, porque vou-vos dizer, eu li isto, pronto, agora nesta fase uma pessoa lê muita coisa, e eu fiquei com uma frase que eu gostei muito. O órgão da longevidade é o músculo. Agora, mas tu falar sobre isso, essa deixa para mim. Carla, vamos ouvir-te sobre esse processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento, a Wanda já disse muita coisa, né? Saber diferenciar entre o normal, de que todo ser humano, toda criatura que vive tem um momento em que cresce, desenvolve, tem o pico e depois começa a entrar em decadência. Mas o perceber que ao envelhecer que é normal e há a patologia, né? Diferenciar entre uma coisa e outra. Sim. Eu faço parte daquele lado que é o suplemento necessário para a manutenção de dignidade. Sim. E é isso. E é o que eu tento trazer para as pessoas perceberem que quanto mais velhos, na verdade, mais precisas disto. Ok. Não é só da maneira que tu sabes que todos os dias tem que beber água, tem que escovar dentes. Também, o meu objetivo é que quando eu sair deste mundo, eu tenha deixado normalizado em Angola que eu tenho... que idade seja, desde pequeno, na verdade, né? Desde pequeno, mas que eu levo isso comigo para a minha idade, que eu, mais velho ou não, eu preciso, quanto mais velho eu vou ficando, de ter claramente estipulado na minha vida, no meu dia a dia, momentos onde eu faço a manutenção da minha dignidade pessoal. E quando eu falo de dignidade pessoal, a minha habilidade de me mover, de conseguir fazer as coisas que eu sempre fiz, porque também saber diferenciar entre exercício físico e atividade física. Exatamente. Não é? Muito importante. Manutenção da minha habilidade de poder sair e fazer coisas com outras pessoas, que é uma coisa que culturalmente aqui em Angola é um tema. Vejo grupo de pessoal, de adultos 60 mais reunidos numa atividade, é quase que impossível. Sim. Você está com os filhos, está com não sei o quê, porque se tentas ir sozinha, é uma confusão. Já tenho muitas vezes avaliações que eu faço com pessoas mais velhas e elas reclamam que, poxa, se eu pego em mim e vou até a praia, a ilha, sento para olhar para o mar, vem todo mundo me acudir, a mãe está bem, está não sei o que, cara, já me acudou ali uma língua já mais pesada. Eu só vim olhar para o mar, pi. Não se passa aqui nada. Mas culturalmente há aqui um aspecto, né, de manutenção desta dignidade. O que é que significa? Cultural. Claramente nós percebemos que o idoso, estamos em Angola, vamos ter que falar de Angola. Culturalmente o idoso é diferente do idoso de outras regiões. Sim. Há hábitos e costumes, a cultura em geral, rotinas, mas nós conseguimos perceber que nós, enquanto sociedade angolana, ainda estamos relativamente despreparados para acolher as pessoas que estão nessa fase, que são um reflexo do lugar para onde nós estamos a caminhar. Nós vamos caminhar todos para a terceira idade
E quando olhamos para os nossos idosos e a forma como a nossa sociedade acolhe os idosos, percebemos o que é que nos espera, em resumo. E eu gostaria que, quando chegasse a nossa vez, fosse normal. Por exemplo, eu e a Wanda, né? Fomos ao cinema e ninguém acha estranho nós estamos ali a assistir um filme. Sim. Ou viajamos, ou o que quer que seja. Mas para tudo isso acontecer, eu tenho que certificar que eu faço a manutenção do que me permite fazer tudo isso. Mas é tabu barra preconceito, é ausência de ferramentas na sociedade. Acho Qual que é há a um vossa pequeno visão? tabu e algum preconceito. Porque está mais velha, então o teu trabalho agora é cuidar dos netos, especialmente se for uma senhora. E fica em casa. É um bocado mais cultural. Mais cultural. É. Especialmente se for uma senhora. Porque nós, pronto, a parte cultural, nós sentimos já muito cedo. Mesmo sendo uma mulher de 40 anos sozinha num restaurante, também és vista. Sim. Imagina se fores uma de 70. É que isto só piora. Sim. É só piora. Sim. Porque, por isso é que muitas que têm esse poder económico vão para fora e lá fora viajam e está tudo bem. Ninguém olha para elas assim, porque lá fora é o normal, É é o rotina. rotina. Então tem muito a ver também com nós também abrirmos um bocadinho o nosso horizonte em termos culturais. A nossa cultura também desenvolver-se nesse sentido, não é? Sim, porque nós, por causa do histórico do país, não sou das pessoas que gostam muito de bater nesse ponto, mas não temos como escapar. Somos um país novo, 50 anos, e temos esse histórico de guerra civil. Então a nossa longevidade, a esperança de vida foi aumentando dos 30 para a atual 60 e poucos, dado pelo último censo. Então nós também ainda estamos a habituar-nos a termos um número significativo de idosos, que está em torno de 800 mil, 900 mil. É não é? quase 900 mil. Pois, Sim. então começamos a habituar-nos, mas enquanto sociedade, eu acho que está na hora de nós desenvolvermos os aparelhos para que os idosos consigam ter uma rotina tão normal. As pessoas que estão em idade ativa, com muito Exato. vigor, porque rampas. Eu vou fazer aqui uma observação, porque estando no meio deles, eles odeiam que nós os chamemos idosos. Principalmente os de 60 e poucos. Digo mesmo, Eles 60 plus. Eles dizem, os 60, Wanda, não, os 60 eu não sou idosa. No papel, Conceitualmente. no conceito Sim, sim. da OMS, és. Mas, claro, ainda tens autonomia, tens vitalidade, tens tudo bem. Então, se nós batermos muito aqui na palavra idosos, aqui o pessoal em casa vai desligar. Vai desligar, porque não vão falar deles. Nós não fiquem zangados. Nós estamos a falar dos 60 plus, ou como eu chamo de jovens maduros. Sim, jovens maduros. Vamos adaptar. Eu chamo de jovens maduros. Por quê? Porque o que nós precisamos mesmo de como sociedade fazer é, da mesma maneira que nós temos atividades, temos espaços para as crianças, para o adulto, nós precisamos também de ter para o jovem maduro, né? Os 65 plus. Porque é um nicho que está a crescer, é um grupo social que está a crescer e que precisa de ser olhado. Precisa ter atividades, precisa de ter espaços, precisa de ter... precisamos de inclusão. Sim. Basicamente é isso. Nós precisamos de incluir esse grupo etário que durante muito tempo nunca foi incluído. Nós não tínhamos. Lá fora sempre vimos. Sim. Quantas famílias mandam os idosos para fora, porque aqui não têm condições. Quantos? Mas agora está apertado para todo mundo. Sim, e nem todo mundo tem esse assim, poder económico. E não só. Manda-se para fora e depois eles morrem de solidão fora. Porque o seio familiar é uma das coisas principais para manter a nossa saúde mental. A nossa parte emocional é muito importante. Faz parte do envelhecimento saudável. Sim. A parte emocional. Que os próprios jovens maduros, como agora vamos passar a chamá-los no podcast, eles geram uma série de oportunidades, como a que nós vamos falar, do trabalho que vocês desenvolvem, mas não podemos negligenciar
os desafios do ponto de vista de saúde, Isso. os cuidados de saúde, porque vocês já mencionaram que esse investimento, se não é feito previamente, nós já não vamos ter um envelhecimento dentro daquele padrão de saúde. Vamos ter já um envelhecimento com muitas comorbilidades e eventuais limitações, mas que ainda assim carecem deste cuidado. Temos os desafios do sistema de pensões, que os sistemas de pensões, estamos a ver os países que têm uma densidade populacional maior de jovens maduros, começam a ter as pensões em risco e os desafios que também geram para os jovens. Yeah. Os temas de inclusão, o Japão tem uma população idosa grande, a China também, mas eles tentam manter esse equilíbrio. Nós, enquanto sociedade, de aparelhos sociais para gerirmos os nossos idosos, como é que andamos? Agora vamos ter que falar muito na visão de percepção, porque nós não temos muita coisa publicada, documentada para isso. Associando ao facto de que nós temos esse tabu do cuidado na terceira idade. Isso. Porque no estrangeiro é normal, nós temos algum suporte, contrato de serviços ou eventual alocação em unidades que melhor prestem cuidados do que o domicílio, mas cá temos esses desafios. E quase se considera um abandono filial se a pessoa sequer considera, né, pôr a pessoa num lugar onde talvez tenha melhores condições de cuidado. Sim. Inclusive, que estamos a falar há pouco tempo, Sim. né? Sim. Passar esse... Temos que falar desses elefantes na sala. Não é, e isso é ultimamente tem sido uma grande parte do trabalho que eu faço, porque uma das coisas da preparação para o envelhecimento saudável é exatamente saber gerir a família. Ok. É preciso saber quando chega a altura da família se sentar e ver o que é necessário ser feito para o seu ente querido que já está numa fase ou que tem demência. Assim, é uma decisão que não é fácil. Há muitas opiniões divergentes dentro da própria família. Um filho quer isto, outro filho quer aquilo. E às vezes falta aquela pessoa que vai e que diz, olha, as coisas são assim, estas opções são estas, para onde é que vocês querem ir? Praticamente alguém que fica ali como sinaleiro A coordenar os a serviços. coordenar as pois. coisas. É muito o que tenho feito, porque vejo que as famílias já passam por isso e não sabem o que fazer, então precisam dessa orientação. É um ponto de fricção. Porque às vezes é só mesmo orientação. Eu não sei o que é que há disponível. Ok, tenho disponível isto, as opções são estas. E aí fica mais fácil para a família. Porque senão fica a ouvir, eu fiz isso com o meu pai, fiz isso com a minha mãe. Aqui em Angola é o que mais se faz. Todo mundo tem opinião, todo mundo é perito, mas depois no fim só causa confusão. Testamentos, é importante as pessoas saberem quais são os seus direitos, os seus deveres, quando essa altura chega. Quando a pessoa já está cognitivamente, já não é capaz, e a função tem que ter alguém que vai gerir os bens, que vai gerir o dinheiro. Isso é importante, essas coisas precisam ser faladas. Mas Diz. é um ponto, por isso é que eu volto a repetir, é um ponto de fricção importante dentro das famílias. Por quê? Porque não podemos esquecer que, como diz o nosso querido Mauro Sérgio, que não se pode ir a braços com a cultura, porque a cultura dá mesmo surra. Sim. E nós, culturalmente, nós sabemos que os nossos jovens maduros, na qualidade de pais, nem todos têm um hábito, a cultura de irem preparando essa sucessão. Não fazem essa preparação. E é essa falta de preparação que a posterior gera desafios. Eu acho que é a melhor expressão. Desafios. Desafios para si mesmos, desafios para os herdeiros, os familiares que têm de lidar com o declínio físico, cognitivo. E é a pergunta que fica muitas das vezes sem resposta. O que fazer? Não, assim, temos de começar em algum lado. E conversas como esta
é o começo disso. Por quê? Porque se nós, como filhos, nós sabemos falar com os nossos pais, às vezes não. Às vezes não. Mas a nossa maturidade também já começa a perceber quando falar, como falar. Há sempre jeitos de chegar lá. E de começar a introduzir esta preocupação, olha, se calhar pensar em fazer isto, se calhar organizar aquilo, porque isso é baby steps. Nós não conseguimos isso de um dia para o outro. E começa muito com as conversas em casa. A comunicação é a base de tudo. Então, isto precisa de ser apresentado como um problema que ainda tem solução. Porque aqui escondem muito. Às vezes tu nem sequer sabes o que é que os pais têm. Nem de bens, nem de dívidas, porque as dívidas também aparecem. Então, estas conversas, nós não temos a cultura de ter com os nossos pais. Nós ainda temos esse distanciamento. Mas como adultos, como já profissionais e tudo mais, às vezes até dá para tentar a conversa. Tentar não custa. Se o pai ou a mãe disserem que não é assunto teu, pronto, tentaste. O bichinho já está lá. Um dia que ele precisa, meu filho até já tocou nesse assunto, vou puxar, vai ser mais fácil falar. Mas a conversa tem de ser feita. Porque chega uma altura em que o filho vai ser o responsável pelo pai. Vai assumir o controle. Quando existe esse declínio cognitivo, principalmente, as demências estão aí. Sim. Não tem como. Chega a uma altura que ele já não tem capacidade de decisão. E essa decisão tem de passar ou para um advogado ou para um representante legal. E os nossos amigos advogados estão aí para isso. Estão para nos ajudar. Nós temos de confiar mais nas estruturas que nós temos à volta, que não pode ser feito tudo à maneira que era feita há 50 anos atrás. Nós precisamos desenvolver com o que nós já temos disponíveis, né? Então, isso tem de ser feito. E começa em casa, de falarmos em casa. Sentar nos almoços de sábado, de introduzir... Estragar o fungo. Não é estragar o fungo. Estragar o fungo. Não é, mas essas conversas... Até tem quanto na conta? São feitas assim na brincadeira. São feitas na brincadeira. Mas é ali que nós plantamos a semente. É ali que nós plantamos a semente. Porque a cultura está lá, não dá para lutar, o pai vai ser sempre o chefe de família. E tu dizes, sim, és sim senhora, mas sou o teu secretário e vou fazer isto por ti. Dá-me só as pastas, eu sou o teu secretário. Nada acontece que tu não digas, a última palavra é tua. Ele não deixa de ser o chefe, não podem tirar esse protagonismo dele, porque é aquele papel que ele está agarrado. Não matam. Por isso é que nós é que temos de ser... mais inteligentes, e não é lutar. Não dá para bater de frente com um idoso, é a pior coisa que tu podes fazer. Ele não quer perder a autonomia. Não, então... não. Vais perdê-lo, não vais conseguir trabalhar com ele. Não. Temos de saber conversar, saber dar a volta. Olha, muito boa a explicação da Wanda. E é importante nós, para esse bloco, fazemos essas rajadas rápidas de perguntas, que já é um hábito nos nossos programas. Ou vais pedir-me agora? Não. Onde nós vamos discutir rapidamente duas reflexões, depois faz a tua pergunta, que é: o que é que nós podemos aprender? Já falamos do envelhecimento no âmbito global. O que é que podemos aprender com os erros e acertos das sociedades mais desenvolvidas e eventualmente implementar cá? Essa seria a primeira pergunta, que empurra-nos para a central, que é os modelos europeus de gestão e cuidado de idosos cá em Angola, eles são 100% funcionais? Qual é a vossa visão? Não. Até porque por uma questão financeira, pela forma como as pessoas vivem, falamos aí quando a pessoa entra na reforma, a maior parte das pessoas tem uma reforma mínima que ela seja, né? Pelo menos vou falar da Holanda, porque é aí que eu vivi a maior parte da minha vida. E existe uma reforma, umas mais gordas que outras, mas exigem, e existe uma estrutura social. Pagamos ali umas taxas lixadas na Holanda, mas
É normal existirem bairros onde pessoas só vivem se têm um certo salário. Ok. Então eu não posso, por exemplo, que ganho sei lá quantos, querer ir viver lá. Não tenho acesso. Então existem casas sociais, existem lugares sociais. Então há isto e mesmo nas tais sociais existem também as pessoas que têm um budget mais pequeno, mas mesmo assim continuam a receber apoio social. Esta rede nós não temos. Ok. Não temos de todo. Sim, Então, sim, sim. a gestão é feita ou por nós, né, o capital acumulado pelo indivíduo e a família do indivíduo, ou, pronto, a pessoa trata de si, mas majoritariamente são os filhos ou a família. Sim. Então, esta pessoa deixa de ser independente, por mais que, né, fica a depender. Tantas vezes que eu vejo, estou a trabalhar com as pessoas, não, tenho que perguntar à minha filha se dá. Né? Tenho que perguntar à minha filha se tem budget para isso. Então, nós é impossível, nesse aspecto, nós queremos comparar alhos a bois, porque nós não temos esta estrutura financeira, social para o fazer sequer, para tentar começar a imitar o que quer que seja dessa maneira. É a minha opinião. E no que toca ao cuidado, assim, nós culturalmente nós cuidamos dos nossos pais. Então os nossos pais acabam por viver connosco, né? Culturalmente é isso. Sim. Vivem connosco Até a morte. até a morte. Só que nem todos gostam de sair da casa deles. A maior parte não gosta de sair da casa onde vocês cresceram. Casa de Sim, família. casa de família. Ixi, Yeah. Isso aqui ia matar Porque o... ele vive naquela casa há 30 anos. Sim. Ele conhece as pessoas todas daquele bairro. Sabe quem nasceu, quem morreu. Se calhar até na rua, os amigos todos da rua já foram. Ele é o último. E Sim. sente-se solitário por causa disso. Sim, o novo é sempre problemático. Não É. querem sair das suas casas. Por isso é que, para mim, também fez muito mais sentido e faz mais sentido nós criarmos estruturas em que nós permitimos que eles tenham cuidados, adapta-se às casas deles e tem pessoas com eles em casa, do que propriamente tirá-los para um lar, que é o que acontece muito lá fora. Bom. A estrutura de lar, para mim, Cá não é um funciona. bocado agressivo para a nossa maneira de viver. Pois. É um bocado agressivo. É mesmo essa visão que queríamos ter. É um bocado agressivo. É muito. Para mim, eu penso que a introdução, porque nós já somos um país que somos bebés a nível de Sim, cuidados sim, sim, de sim, idosos, não é? Então, a melhor introdução para isto é mesmo o serviço ao domicílio, o apoio ao domicílio, que é muito mais simples quando é uma pessoa que já é muito mais dependente e que já tem algum nível de demência do que aquele que é completamente consciente, só que o corpo é que já não acompanha. Pois. É muito difícil para eles aceitarem que precisam de ajuda e aceitarem um cuidador ou um enfermeiro na casa deles. Mas pronto, aí vou aqui já falar do elefante no quarto, na sala, estamos a falar de uma camada social que pode sequer cogitar Notar isso. Exatamente. ter esse tipo de apoio. Eu ia chegar aí, que esse apoio ao domicílio é um serviço que não é barato. Sim. Não é barato teres um enfermeiro, mesmo que cuidador, porque nós sempre usamos o cuidador informal. Tem sempre uma empregada, tem sempre uma senhora que vais buscar à província para ficar com o idoso. Isso depois é conforme o bolso da pessoa. Ou vais buscar uma sobrinha, ou vais buscar alguém na província, ou tens a empregada que vira também cuidadora da idosa, mas não deixa de ser um cuidador informal. E com essa informalidade vêm outras chatices, que se for um cuidador formal, alguém que realmente tenha formação, ou se for um enfermeiro, Custa-te os olhos da cara. sim, é mais caro, mas dá-te mais segurança e mais tranquilidade quando estás a trabalhar. Nós estamos alinhados, mas é que Sim, tem isso. temos esses desafios. Então, mas aí é que está. É Lá uma ideia fora. maluca. É uma ideia maluca. Porque às vezes que eu penso assim, ok, não temos. O que é que temos? O que é que podemos? Sim. Né? E então fica, ok, se nós temos pessoas que ajudam, a empregada e não sei o quê, é uma loucura pensar em cursos de coisas bem simples. Formação. Formação, mas assim, coisas... Mas a grande questão é... Mas não formações malucas. não estou Estávamos a né? falar, no começo não. falávamos disso. Nós precisamos ter aparelhos sociais, É ou isso, seja, aparelhos aí que é que nós vamos forneçam chegar. essa formação. Exatamente. Certo, mas se nós não temos, fica a pergunta, estou a lançar aqui o desafio Sim, né, sim. para a Wanda até. Não temos. Agora estou a formar a escola de ginástica da minha miúda. Por quê? Porque não tinha ali onde nós vivemos. E eu quero.
Sim. Então, se eu não quero, o que é que eu consigo fazer? Estava eu aqui a pensar, tá, de uma conversa de alguém dizia, não, no tempo em que fazíamos todos os cursos de Word, Microsoft, não sei o quê. Por que é que não podemos, né? Não, Treinar ou fazer Não, uma mas formação nós bem. já temos. já. Temos Sim. um órgão. Isso é um problema. Temos um órgão do Estado, Sim, mas que é o não- Infotesse, Certo. que tem curso de auxiliar de terceira idade. Boa. E é Ok. bom falarmos disso. Eles mesmo. já Não sei que as tinham, eles já pessoas- tinham essa formação há 3 anos e ninguém se matriculava. Eu abri uma turma, 20, eu até já falei sobre isso várias vezes, com 20 pessoas que eu paguei a formação. Foram pessoas que disponibilizaram-se, eu fiz um concurso, as pessoas apareceram, eram 20. Escolhi das pessoas que apareceram os 20 e eles fizeram esta formação. Mas, Foi uma formação de 3 meses no Infotesse com a parte prática no Beiral. Mas o em perfil, das pessoas que são formadas enfermeiros, psicólogas Não. Tu tens de ter cidadão o 12º ano só. E em defesa da maior parte das pessoas que provavelmente deve estar a assistir-nos, só posso defender pouca divulgação. Sim. Eu acho que nós temos alguns temas e esses espaços são importantes, porque nós damos plataforma para que as pessoas saiam nem é obscurantismo, é daquele desconhecimento transitório. E então eu desconheço, então eu afirmo. Exato. Eu desconheço que existe isso, então eu vou afirmar aqui em Angola não fazemos. Yeah. Quando nós temos pessoas como a Carla, temos as pessoas como a Wanda, que trabalham com isso, fazem isso todos os dias e não há divulgação. Vocês divulgam nas vossas redes sociais, mas tu acabaste de dizer uma coisa importante. Existe um órgão do Estado angolano que trabalha com isso e nós não ficamos a saber. Eu acho que é importante nós termos Mas muita divulgação. houve alguma visibilidade, tanto que depois de eu abrir essa primeira turma, já houve mais turmas depois disso. Pois. Inclusive já recebi currículos de pessoas que terminaram a formação e eles próprios disseram, olha, tem esta doutora Já vai no meu que cérebro. pode vos absorver. Já vai o meu cérebro para um bocadinho mais longe. Ok, imagina, já conseguimos que as pessoas façam... Estão a fazer curso. Sim. Acabei de fazer o meu curso. Como é que eu Quando eu tenho vou- acesso a estas pessoas? Aí já começamos a falar, por exemplo, na Holanda, voltando a cena do mais velho. Aquela cena, acabou de trabalhar, pronto, já não foi atirada aí para um canto, já não vale nada. Mais ou menos. Na Holanda existem lugares onde se procura emprego, né? Inscreve-se, agências que te ajudam a procurar emprego. Uma cota. Também existe a agência para procurar empregos para mais velhos. Sim. Mas isso são poucos horários, coisas específicas. Específicas, Ou seja, em que exatamente. mantém essa pessoa dentro daquelas coisas que tornam um ser humano adulto 60 plus saudável, que é participar ativamente na sociedade, onde tem essa pessoa que não está de repente em casa parada, mas existe mais tem um desafio conhecimento. lançado para ti, Wanda, porque eu não. É mais um desafio giro, onde seja, uma espécie de criar um pool, estão as pessoas a formar-se e depois começamos a posicioná-las em lugares, em pessoas que precisam, inclusive baseando em budgets diferentes. Sim. Não acho que seja muito louco. Não é, e também já está a ser feito. É um mundo de oportunidades, Não, como e dizíamos. também já está a Nós ser temos feito. muitas oportunidades, porque somos um país jovem, Sim. com uma população idosa que está em crescendo, Uhum. e então precisamos de ir criando Inclusive, workshops aparelhos no para bairro, lidar não com... é? O grande problema é que nós temos de perceber uma coisa. Primeiro, para começar é difícil, qualquer coisa. Qualquer coisa. sim. E depois as pessoas têm de começar onde dá. Normalmente, para ter visibilidade, para realmente ter visibilidade, tem de ser algo que as pessoas veem que funciona. Porque, eu adoro o vosso projeto, não sei o quê, mas investimento zero. Ninguém quer, Tu ficas ninguém quer poder. tu ficas ali a batalhar. As pessoas só querem chegar-se a ti quando tu já estás lá. Sim. Quando tu já estás lá, Como é que é a a frase? sério? Sério? Surfar a onda. Surfar. Não, mas O pessoal gosta de surfar a onda. exatamente, não gosta de fazer, não gosta de estar ali contigo Yeah. desde o começo. partir pedra, não é? Então, é este momento que nós estamos a passar agora nisto tudo, é o partir pedra. Existem já, por exemplo, o Dicota tem um programa de mentoria que eles têm em reformados, que imagina que é um ex-economista, um economista reformado, que pega num recém-formado e dá mentoria da parte... Como gerir as finanças, Não, as pensões, mentoria mesmo Não, de mentoria trabalho. de Porque, trabalho. porque há coisas que a faculdade... Há coisas não, tu sabes. Também. Nós saímos da Na cara dura faculdade... que se aprende, sim.
Mas é na prática que se aprende. Sim, e há muita coisa. Quando tu tens um mentor que já tem isso, já sabe o que fazer, o que não fazer, Alguém que aponta o caminho. quais são as armadilhas, alguém que aponta o caminho, tu tens ali um boost de 5 anos na tua carreira profissional. Então, são iniciativas pequenas que as pessoas não falam, mas já se começa a fazer. Mas é tal coisa, precisam de ouvir o borbulhinho. Daqui está-se a fazer isto, aqui está-se a fazer aquilo. As coisas já estão a ser feitas de forma muito, muito, muito pequenina, mas aos bocados eu acredito que alguém de cima, isso tem de ser sempre apoio do Estado. Estas coisas para chegarem aos bairros, para chegar à população, só com apoio do Estado. Ou de empresas muito grandes que têm programas específicos para, exatamente, para jovens maduros. E que abranja todas estas comunidades. Fundação BAE. Fundação BAE, agora há pouco tempo, ajudou e ficou uma coisa giríssima. Eu estive lá antes e fui ver agora. Aquilo fica ali no meio de Viana. Eu nem sequer consigo lá chegar sozinha. Mas é um centro que está lá para os idosos, até pessoas de 2 bairros, 3 bairros depois, eles vão 1 hora de viagem até o centro, passam lá o dia e voltam. Boa. Já tem. Bingo, interagem, já tem coisas a ser feitas nesse sentido. Mas por quê? Porque é uma fundação BAE. Pois. É uma fundação. Tem como sustentar aquilo. O Dicota também faz parte de uma fundação que também, que é da nossa primeira dama, não é? Então, as coisas já começam a ser feitas, mas têm de ser feitas a nível, para ter abrangência, têm de ser feitas com o apoio. A abrangência, a cobertura, tem de haver que é o grande com o apoio do desafio. Estado, por exemplo. Porque a minha empresa é uma coisa pequenina, particular, é privado, não é do Estado. Então, como coisa pequenina que tem de crescer, tem de ser paga. Não tem como. Nada contra, tudo a favor. Eu só consigo ajudar se eu não tiver, eu vou ajudar como? Não, mas nós não podemos perder norte a uma coisa importante. O Estado não consegue resolver tudo. Não consegue, então não consegue. Deixam um espaço para o privado. E o privado está a investir numa zona cinzenta, numa zona que não tem a cobertura, então deve ser remunerado para o efeito. Muito bom. Exatamente. Pegando nessa parte do Estado, a Wanda disse que a escola de formação é pública. É pública. É uma Infotesse, fica ali no Cacoaco. Como é que depois o mercado de trabalho absorve essas pessoas? Porque, assim, eu sou a Wanda, tenho uma empresa, mas eu não posso contratar todo mundo todos os anos. Exato, e não dá mesmo. Como mas é que funciona? A coisa boa dessas escolas técnicas, que acaba por ser, confere um ofício, certo? Sim. Então, dá legitimidade, dá um certificado para um ofício. Esta pessoa, no seu próprio bairro, ela tem legitimidade de dizer, ok, eu posso cuidar desta pessoa, desta pessoa, desta pessoa. Ela não precisa se vincular a alguém. Ok, boa. Mas, mesmo querendo se vincular, as redes sociais estão aí. Tu pões apoio a domicílio, home care, já aparecem várias, não aparece só a minha. Sim. Aparecem várias. É mandar currículos. Eu recebo currículos todos os dias. Só que eu tenho o meu escrutínio. Sim. Não é? Eu tenho o meu escrutínio. E eu, mesmo depois do meu escrutínio, também há uma formação Que precisam de complementar no onboarding que tem de ser feita. Sim. Porque eu sei o tipo de clientes que eu tenho, o tipo de clientes, o meu grupo-alvo. Então, estes precisam sempre de mais um lamiré. A coisa boa destas escolas de formação, como eu disse, é exatamente isso. Tu podes ser um trabalhador particular, individual, e fazer essas coisas do teu ofício. O carpinteiro não abre no seu quintal a oficina dele. O cuidador também faz um panfletozinho, espalha pelo bairro e vai ter clientes no próprio bairro. O enfermeiro que trabalha no hospital, ele na casa dele, dá injeções a todo mundo. Todo mundo que precisa vai lá com as suas ampolinhas e ele é o médico do bairro. Quem nunca? Que a história das postectomias dos enfermeiros no bairro. Então existe isso, não podemos ficar presos. Ok, tenho certificado, agora vou aonde? Agora vou aonde? Nós vivemos num país que ainda precisa de tudo. Sim. De tudo. Então nós é que também precisamos de pegar em nós e criar as condições. Porque da mesma maneira que não podemos ficar à espera que os pais façam algo por nós, que o Estado faça algo por nós, nós também temos de ser
autónomos nesse sentido e ir à luta. Muito bom. Muito A bom. outra pergunta era sobre mercado de trabalho, idosos, mentoria e transição. Uma professora nossa, médica, eu estava no bloco e ela, filho, essa geração, já novos mais velhos, estão aposentados, todo mundo da nossa idade, depois vocês ficam sem orientação, começam a fazer asneiras. Então, o que eu percebi é que o ponto do idoso, estou a perder autonomia e tenho muito para oferecer, mas não seria pela lei, né? Mas É pela lei mesmo. pela lei, É pela lei eu tenho mesmo. que estar em casa. Sim, pela lei. Yeah. E eu sinto que se me colocarem agora em casa, há coisas que eu não vou conseguir passar. Isso. Então, como é que vocês conseguem ajudar nessa transição? Porque a parte de família já entendemos, né? A família tem um núcleo, tem que treinar a família, as conversas começam em casa, mas para a parte de trabalho, /jurídica, /mentoria, como é que funciona? Eu vou chutar para ti, não? Estou a tentar entender o que me estás a perguntar. Como é que ajudaria estas pessoas a continuarem Sim, relevantes ativas, dentro sim. do mercado? É assim, eu vou olhar para o meu lado, mas sem olhar para o lado da lei que, de facto, que cria condições em que diz a pessoa já tem essa 60, idade, foi, tchau. 60 a Sim, 65. Nós Há vivemos... empresas que ainda conseguem Sim, manter, esticam até os 65. mas o Estado não... Porque se nós somos, desculpa permite. interromper, se nós somos um país com uma esperança, com uma como é que é? Uma população jovem. Uma população jovem de de esperança de vida de 60 e poucos anos. Os idosos são cerca de 3%, não é? Mais ou menos por aí. crescem. Aqui em Luanda são 3. Sim. Sim. Então a nossa pirâmide é jovem. Então nós temos muito jovem no mercado de trabalho e pouca experiência. Daí puxarem para baixo essa história da aposentadoria aos 60. Sim. Para permitir que não acumules muita gente fora do mercado de trabalho jovem. Então querem bater no 60, sai, cicla para um jovem. Mas eu acho que é aí que, mais uma vez, vêm as oportunidades para criar esse tipo de, como é que diz, mentoria. Né? As Sim. mentorias que as pessoas fazem, mas já não podes ser tu dentro da tal empresa, não é? Sim, Mas não seria no chamado off, não sei como é que funciona no mundo da medicina, por exemplo. Se eu sou alguém que é muito capaz, tenho muita experiência, lembro-me de alguém na altura em que eu estava a tentar estabelecer quem haveria de fazer a minha cirurgia e estava a ler sobre uma médica que vivia longe, que tinha uma forma de cortar e suturar que, a malta nova não estava a aprender, porque estavam todos nas máquinas, né? Eu disse, olha, pessoal, e que ela começou usando também esse mundo das redes sociais, porque nós vivemos num mundo agora em que tu consegues vender serviços. Sim. Em que se tu consegues perceber, há uma dor e tu consegues especificamente dizer eu consigo responder a essa dor. Mas que é que muitas vezes os nossos cotas isso é para... não são ligados à não são ligados à tecnologia, tecnologia. Isso é blogueirinha, vou estar a fazer uma dança. Não é sobre isso de todo, né? sim. Mas como existe em Angola um Nuno da vida que já começa a pegar nas pessoas, portanto está a fazer isso comigo e vai fazer também contigo, ajudar-nos a aprender como posicionamos, apesar de nós termos um know-how, como fazemos esse posicionamento melhor para poder, de facto, dar respostas sérias. Eu acho que parte daí, né, começar a pegar e... Ok, esta pessoa tem isto para ensinar. Tu não sabes isto. Como é que tens acesso? Não, a situação é que tu perguntaste como é que nós podemos ajudar. Sim, como Mas no meu- mas reabilitação. Não. Se eu for falar no meu mundo de ginástica, Sim. seria assim, e acontece. Alguém que já de certeza conhece alguns que já estão a entrar numa sarcopenia lixada. Isso. Porque eu digo-te uma coisa, os meus piores alunos são os médicos. Yeah? que damos modo. Os piores são os médicos. Eu nem vou falar, Mas eu só mesmo. estou aqui. Mas também ao mesmo tempo, e hoje em dia já percebi isso, que se eu tiver que fazer um relatório, que eu faço uma avaliação, quando é médico o relatório, eu levo a fasquia aqui assim, pá, vamos levarem a sério. Porque a partir do momento que entregas um relatório em que o médico diz, ok, não é maluca, vão cumprir, Sim. ok? Mas, repara, para mim, na minha realidade muitas vezes a pessoa está lá, tem capacidade, aqui ainda está on, mas aqui já começa a falhar. Yeah. Por horários de trabalho, alimentação, nada em condições, porque
tem 70 e tal anos, está a fazer blocos, está não sei o quê, não sei o quê. Então, esta pessoa, quando vem ter comigo, e a gente faz essa avaliação, que eu tenho cada vez mais afiado a mais, por quanto mais gente... É como você, eu não sou médica, mas quanto mais conversas, quanto mais corpos vês, quanto mais não sei o quê, mais rápido começam os sinais e já começas a reconhecer cenas. E aí tu consegues pegar nesta pessoa que fisicamente quer continuar e fazer um plano. Ouça, nós precisamos treinar. Primeiro, para você aguentar essa passada, esse corpo tem que desenvolver capacidade. Essa alimentação que você está a fazer, neste momento, não é interessante, porque você, como mais velho, precisa de um aporte proteico muito mais alto. Mas começa a ter esse tipo de conversa. No ginásio, isto pode ser o que eu consigo fazer para ajudar essa pessoa a estender a sua carreira e aquilo que ela está a fazer. Porque se fisicamente começa a perder, mas conseguimos fazer algumas mudanças em estilo de vida, inclusive, que ajudam a continuar a manter, até trazer de volta. Porque um bocado disse, não sei quem foi que disse, chega uma certa idade, já vem com comorbidades. Eu tenho uma senhora que está comigo agora há 3 anos. Algumas ainda dá para reverter. 2 vezes por semana treinamos juntas. Eu digo, uma vez por semana é terapia. Eu não faço terapia. Tenho mesmo que vir treinar. 2 vezes por semana mínimo. Essa senhora estava com tensão arterial elevada, estava a tomar 3 medicamentos, agora passou para um, já lhe vão tirar esse último. Ela tinha açúcar elevadíssimo no sangue, está tudo on. E estava com gordura, como é que chama? Visceral elevada também, baixou bastante. E tinha o colesterol alto. Tudo isso foi até 71 anos. Sim, ok, sim. Então é possível. É possível sim. Não, tem fatores modificáveis que nós trabalhamos E muito. essa semana a amiga dela veio ter comigo e disse-me assim na entrevista, quando estamos a fazer as perguntas, né, porque eu tenho que perceber quem está à frente, e eu vim porque a fulana nunca mais tem 71 anos, nunca mais falou de dor. Ou seja, o assunto que era antes um assunto que tinham em comum, ela já não participa. Sim. Então, voltando a coisa, é possível sim eu estender pelo trabalho ali o trabalho dela. Agora, o tema Não, e depois tocaste agora numa coisa importante, se vocês me permitem. Muitas pessoas associam a musculação e o exercício físico. Não, vai agravar a minha dor. Eu já dói muito, mas não, elas não percebem que o exercício físico, a musculação, é o óleo que vai permitir que aquela articulação deixe de doer. Vou roubar isto que me disseste agora. Semana passada, hoje dia atrás, tive uma avaliação de uma senhora que veio porque tem uma dor na anca, tem um desgaste e estamos a conversar. Mais uma vez, fraturar algo, se está num lugar onde estás completamente fragilizado e tens que voltar a ganhar confiança no teu corpo, torna-te melhor coach. Torna-te muito melhor coach, porque de repente estás à frente de alguém e esse medo que essa pessoa tem é válido, mas válido, super válido, porque tu estás tipo, eu entendo o medo que tens de pousar esse pé no chão e doer e perder equilíbrio. Está vendo? Está tipo, estou a entender. Não é preguiça, não é desculpa, está com medo. E então, o que acontece? A senhora apareceu lá, tem uma dor muito grande na anca, mas o médico disse que eu tenho desgaste. Eu disse, mamãe, eu então vou fazer 50. Aqui também tem muita coisa desgastada. Agora o tema é, está desgastado, não quer dizer que automaticamente tem que ter dor. Sim. E tens avaliação com essa pessoa. E o que é giro aí? Vês perceber, na avaliação, na conversa, as cenas. É hipermóvel. Sim, muito. Porque não tem talacho. Né? Aquelas pessoas que põem assim o cotovelo e faz tudo não sei o quê. Só ok. Então, naquela avaliação, algo que eu normalmente não faço foi pôr-lhe a fazer algum tipo de movimento para criar algum tônus muscular. Ok. Naquele quadril. E a pergunta sendo feita com ela, de 1 a 10, qual é a dor que você tem agora? Eu estava a querer trazer a informação de que o movimento pode diminuir essa dor. E eu sei disso, mas como tens que a pessoa também acredite nisso para entrar na jornada contigo. Sim. Não desiste. Senão tu vais falar, vai doer, desistiu. Então falamos já naquela avaliação já, de 1 a 10, qual é a dor que você tem agora? Eu disse, então, como assim? 1, estou na praia, no morrito. 10, estou a falecer. Ok. Mas esse 1 a 10 é seu. Eu não tenho nada. O 10 é seu, o 1 é seu. Quem está a sentir é você. Então começamos a movê-la e depois tem medo, né? O medo do movimento. Vamos devagar e tal. Fizemos alguns testes que eu faço para a malta para ver a funcionalidade do 60 Plus. E eu disse, ok, este quadril, hipertensão, essa pessoa precisa de tensão, de tônus muscular. Precisa de tensão. Não é alongar mais, não é dar choques. Só se ela tiver com uma inflamação e a gente está a querer fazer uma coisa, mas depois disso tem que ter tensão muscular. Então, alguns exercícios super simples e básicos para ir tirando o medo, porque ali é um medo grande. Sim. Medo, hesitação. Coisas simples. Então, diga-me uma coisa, número. Estou no 3, ok. Pode-me fazer mais 3 ou 4 e depois diga-me um número.
fizemos ali umas coisas que eu sei que haveriam de criar tons naquele quadril e ela baixou para 1. Eu disse, gostei. Sabe o que está a dizer? Que esse é o remédio. Exatamente. Yeah. Esse é o problema. Esse é o remédio. Exatamente. Assim, ela... Ai, pois eu vi a calça, você está bangona mais, gostei. Uma mais velha, assim, toda e tal, mais velha, 72 anos, é do Sul. E ela era assim, minha filha, não vamos fazer essa operação. assim da coisa, percebes? Eu disse, pode até ser que seja necessário, mas não se esqueça aqui que eu lhe disse. Interessa ir para uma cirurgia com músculo. Sim. Yeah. Isso é importante. Sim. Muito, Sim. Sobre o tópico que o Newton levantou, é importante nós deixarmos claro que sim, a lei existe, mas não existem leis perfeitas. A grande discussão que se levanta quando nós aposentamos pessoas aos 60 anos por causa da nossa estrutura de pirâmide é a velha discussão de construção de senado ou de senioridade. Claro que eu não sei, porque eu não trabalho com isso, eu não sou gestor, mas a nossa visão precisa de dar uma guinada um pouquinho para a direita. Por quê? Porque nós sim precisamos de empregar os jovens, temos uma população jovem muito grande, mas nós não podemos prescindir, e esse é o problema, porque nós prescindimos da experiência, Isso. da visão, Isso. da clarividência, de uma coisa que no estoicismo, que é uma linha filosófica, diz que é premeditum malorum, que é a capacidade de premeditar o mal. Yeah. Porque nós muitas das vezes quando acessamos o nosso pai, o nosso avô Vai dar e mal. fazemos uma exposição, Não, eles eles dão-nos têm a insights. capacidade dão-nos de insights do identificar caraças, sim. problemas que estão ali na esquina E e não tu estás a ver não nada. vês. Yeah. Então esse é o tema de nós aposentarmos pessoas aos 60. Não, é um desafio Principalmente, giro pegar yeah. nessa cultura africana que nós temos, que também fala, que falem, né, que o mais velho está aqui, mas agora em prática não está a ser isto. Sim. Usar isto de uma forma cultural para, de facto, criar algo culturalmente. Não, Eu não sei se já existe. Olha, você- Não é pronto. Ou estamos a provocar, assim, Wanda? mas você Ela vai Não, mas criar eu, não, mas eu Vocês não percebi fazem- que existe. vocês não Calma aí, fazem Wanda, não é isso que eu estou a ideia. dizer. Eu estou a dizer fazer uso da linguagem cultural, né? Oh, bem. Fazer uso dessa linguagem de cota, do não sei o quê, que a minha cota, eu estou aqui para aprender, porque em teoria é isso que a nossa cultura é. Mas Sim. depois tu vais ouvindo que afinal, 60 anos, foi. Não, mas vocês estão a esquecer-se de um pormenor técnico aqui. O jovem sai da faculdade a pensar que já é perito. Sim. E tem muitos, tem essa e tem também. muitos reformados que dizem, eu sou reformado, eu não quero trabalhar. Sim. Porque Sim. eu estou à procura de uma enfermeira, seja essa de 60 anos, que já... Quero alguém com experiência, especializada, para integrar a minha equipa. Yeah. E eu ainda não consegui nenhuma. Calma, vai aparecer, vamos ter fé. Porque, não, e eu também, e eu vejo muito isso. Há sim reformados que ainda querem continuar no ativo. Querem continuar no ativo a receber a mesmo que recebiam. Isso não dá. São as dá. condicionantes. Isso não dá. Não é viável para a empresa, não é viável para o Estado, não é viável. Depois há aqui uma inflexibilidade que tem de ser trabalhada. Por exemplo, eu sempre disse que sou da opinião que, principalmente as empresas grandes, as multinacionais e essas, deviam ter ali um plano de transição. Sim. Aos 60 Consultores. anos, em vez de trabalhares às 42 horas, trabalhas só 20, tipo 4 horas por dia, num departamento em que tu Vira estás ali. consultor. Exatamente, estás ali como consultor. Tens ali mais até 5 anos, Administrador mas executivo. para trabalhar, e esse salário, claro, que da mesma maneira que a tua carga horária baixou, o salário também vai baixar. E muitos não aceitam. Sim. Porque nem todo mundo consegue ser consultor, não sei o quê, sem pasta. É uma maneira bonita de justificarem o que essa pessoa ainda recebe, mas ele continua a receber aquelas benesses todas, não perde nada. Isso é um prejuízo, Sim. mas é um prejuízo que é assumido. E está tudo bem, mas não dá para generalizar. Isso só dá para tu fazeres no naqueles topos. Não é? Oh. Mas nós estamos a pedir soluções Sim. para o povo, Sim. para a sociedade normal. Que é para aí onde eu quero levar todo mundo agora. Tá bem. Boa. Mas para essas soluções,
não é aqui conosco Sim. os quatro. Não, Isso aí são outras esferas. Temos que falar do elefante na Não. sala, mas sabemos que a mudança, nós só vamos pôr o dedo na ferida. Exatamente. Para Agora, discutirem o tema. se me tu perguntas, Wanda, tu, dentro do teu projeto, como é que pensas fazer isso? Bem, eu como vou ter o meu clube sénior, no meu clube, eu espero ter lá os meus jovens maduros. E dentro das necessidades deles, eu vou ver o que eles querem. Porque eu ali estou para servir a eles. Se eu conseguir identificar a reformados que com disponibilidade de tempo, de paciência, eles é que querem fazer, aí eu vou buscar o jovem que Vai possa vir aprender. beber Yeah. Dessa experiência. daquela sabedoria. Yeah. Caso contrário, eu não vou fazer, porque eu não posso obrigar o reformado a trabalhar. Olhar, yeah. Não dá. Tu não podes obrigar o idoso ou o jovem maduro a nada. Ele é uma pessoa completamente autónoma, chefe de família. Mas também começas a pensar, eu até consigo entender porque a pessoa não queira. Porque imagina, sair de Talatona para a cidade, aquele trânsito, aquele não sei o quê. Se a ideia de, né, já estou com 60 anos, ainda estou na mesma luta diária, cungas na estrada da samba, ou no 21 de coisa, quer dizer, nem eu. Não é? Remete-nos para a questão inicial dos Não. aparelhos sociais. Não, mas depois tens outra questão. Ninguém se prepara para a reforma. Sim. Então ele chega à reforma, não tem poupanças, não tem bens, porque nem todo mundo consegue fazer essa gestão. Não tem poupanças, não tem bens. Depende do salário mensal e de repente fica sem salário mensal e com uma reforma que só chega 2 anos depois. Com filhos pequenos a estudarem no estrangeiro, ele ainda tem que ajudar os filhos pequenos. A novela. É assim que vem a tensão, que vem os problemas de saúde, porque aqui a cabeça está a pensar como é que eu vou fazer esta gestão. Yeah. Não é fácil, mas aí é que está. Agora- Nós estamos aqui só para tocar na ferida. Sim. E nós agora vamos entrar para a parte mais desafiante. Fala da geografia do envelhecimento, ou seja, vamos falar especificamente do envelhecimento no nosso meio. Nós sabemos claramente que, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, o local com maior concentração de idosos é Luanda. O perfil, falamos até aqui de coisas muito bonitas, mas isto só resolve o problema dos jovens maduros que estão no meio urbano, quando a maior população de idosos que nós temos estão no meio rural. Existem sim programas de apoio que todos nós conhecemos, Coenda e afins, que dão esse apoio, mas configuram ou não a disponibilidade de aparelhos que nós desejamos que os idosos, e isso na visão de maioria, realmente precisam. Huambo, Huila, Benguela, como sendo as províncias com essa distribuição de idosos do meio rural, maior densidade. O Huambo tem mais lares do que Luanda. Luanda só tem um Uberal. O Huambo, pelo menos, assim, no papel, né? Não sei se ainda estão a funcionar, mas no papel tinham 4. Nós em Luanda só temos o Uberal, com uma capacidade neste momento de 120, nós não chegam a 130. E é um estigma lixado com o Uberal. Sim. Não, é assim, porque é mais um órgão que depende do orçamento do Estado ou das empresas que fazem as doações. Eu ainda vou piorar. Se a maioria dos idosos estão no meio rural, eles não trabalharam a vida inteira no meio formal. Não. Sim. E então não beneficiam da modalidade de pensões formais. Não. Então é um problema daqueles. Sim. Olha, agora nós vamos para a reta final, onde nós já falamos do envelhecimento, mas agora o enfoque será nos fatores que impactam ou influenciam na qualidade de vida. Então, essa parte é a reta final. Nós sabemos que os nossos idosos precisam de uma série de pilares para terem qualidade de vida. A primeira é a assistência em saúde, os acompanhamentos médicos regulares, o tratamento das comorbilidades que eles apresentam. O segundo pilar passa pela segurança financeira, habitação e infraestrutura, que são os desafios. Eu estou a pôr todos os tópicos para que a gente rode rápido em torno deles e não deixe nada por falar.
o apoio social e familiar e essa participação inclusiva e social. No primeiro tópico, é importante que a Wanda aborde já também parte do trabalho que desempenha e a Carla nos brinde com uma mini aula sobre um dos grandes desafios de gerirmos os idosos, que é a inatividade. Falamos de tabus de cultura, não é cultural os nossos idosos praticarem atividade física. E a ciência já diz, nós sabemos da rotina que, a falta de atividade física, a falta de massa muscular e, consequentemente, reserva funcional, quando eles enfrentam algum tipo de problema ou desafio, mais facilmente têm complicações, mais facilmente podem evoluir para óbito. Então, por favor, vamos convencer o nosso público de jovens maduros que vão assistir-nos a abraçarem esse desafio. Tem a palavra. Em relação às comorbidades, eu gostaria de falar nela, né? Tensão alta, diabetes, um monte de fatores que na altura do Covid, por exemplo, quase que punham TX, né? Era quase que assustador. O mais bonito de tudo isto é que tu, com exercício físico e algumas mudanças de estilo de vida, podemos fazer coisas muito bonitas, como eu acho que eu partilhei aqui há bocado sobre a senhora, e são várias pessoas que com os seus 70 e tal anos têm uma mudança do quadro médico muito grande, não tem nada a ver, tanto que, né, eu tenho gosto médico. Está a fazer o quê? É aquela feiticeira lá no ginásio, que como gostam carinhosamente de me chamar. E então, o tema é conseguir que as pessoas vão até lá. Ok. E eu acho que como o mundo da educação física, muito desporto, nós temos muito também culpa, se vamos usar essa palavra, porque o exercício físico continua a ser transferido como o look, a aparência, é para os jovens. Sim. E inclusive também muitas vezes o lugar onde as pessoas vão treinar. É muito barulho, é muita confusão, o que é um assalto até cognitivo. Sim. Eu, pessoalmente, agora vou fazer os meus 50 anos, já noto com as mudanças hormonais uma sensibilidade a ruído e a muita informação que mais facilmente chega uma pessoa mais velha já está a tocar uma música diferente, com um som diferente, com um estar diferente, até porque a pessoa, às vezes os óculos já nem estão lá muito bons. Não me está a ouvir, é extremamente estressante estar ali com insegurança, com algum medo que muitos falavam. Entre o ambiente não é conduzido que a pessoa se sinta de facto welcome e que pertence àquele lugar. Não é tipo um lugar de malta jovem, eu estou a tentar me enquadrar aqui. Acolher ali ou enquadrar-me. Então o tema é conseguir tê-los lá e consciencializar as pessoas que quanto mais velho estás, a ciência diz que mais precisas. Sim. Não é o contrário. Isso é coisa dos mais novos. Não. Se eu quero conseguir me levantar e sentar, se eu quero um dia ter uma queda e não imediatamente significar que eu fraturei-me todo e posso de facto chegar ao óbito, eu tenho que fazer uma manutenção dessa minha fisionomia. O que é que isso significa? É que eu tenho que procurar alguém que entenda das coisas, que tenha autorização do meu médico, que fale diretamente com o meu médico, porque eu gosto de trabalhar com pessoas com quem eu consigo falar diretamente com o médico ou com o fisioterapeuta. E com a família dessa pessoa. Okay. Porque isto é eu faço questão de dizer, isto é uma coisa de equipa. Porque essa pessoa tem que perceber, nós precisamos de criar tensão muscular aqui. Porque tensão muscular faz o corpo responder e faz os ossos responderem. E também melhora metabolicamente essa pessoa. Tudo. E o que eu gosto também de trazer à malta é, o que é que você gosta de fazer? Uns gostam de dançar, uns gostam de não sei o quê, ok. Além desse momento que você está comigo no ginásio, é importante que não seja sedentário nos outros dias. Porque não é aquelas 2 horas de ginásio que fazem a diferença toda. É continuar a estar ativo. Então, tem o exercício físico e tem a atividade física. Né? Eu estar presente. Há pessoas, senhoras, que pronto, nunca param. Minha mãe ama jardinagem, então está ali, depois a testemunha de Jeová, faz os quilômetros todos da vida dela. Jardinagem. Então, nesta conversa, para mim, quando a pessoa vai para lá, eu tento entender quem é o humano que está ali. Depois queremos fazer um programa que faça sentido na vida dessa pessoa. Nós só não estamos a falar da necessidade de ela vir treinar, fazer trabalho de força. Trabalhamos também em coordenação. Trabalhamos equilíbrio, uma coisa que é muito interessante no mais velho. Muitos têm os pés fracos e eu costumo gozar dizer, o carro pode ser de luxo, mas se os pneus e a jante não tiverem condições, não vai ser uma boa viagem. Isso é que deixa eles propensos aos acidentes domésticos. E as quedas em casa, na muito rua. grandes. Tapetes. Pois. E quando pedes as pessoas, fazem assim testes simples, um pé ao lado do outro, tudo bem, um à frente do outro, já começas a ver cenas. Tiras um pé do chão, oi. E esse também vês no teste em que pedes para levantar e voltar. A curva, como eles fazem a curva. O tubo teste.
E depois tem essa conversa, ou seja, perceber que, como mais velho, eu preciso trabalhar meu equilíbrio, eu preciso de criar tensão muscular para os meus ossos responderem, eu preciso desenvolver massa muscular em mim, porque é possível sim. E tudo isso são pequenos comprimidos, digo eu, medicamentos que o meu corpo todos os dias usa e ajudam a melhorar o meu metabolismo, o que muitas vezes reflete na mudança dos comprimidos, que se eu tinha que tomar 3 medicamentos para a tensão arterial, agora estou a tomar um, às vezes até tiram-me tudo. Se eu tinha medicamentos para o diabetes, estou com uma gestão tão melhor porque agora fiquei mais sensível à insulina, porque faço treino de força muscular e faço caminhadas e agora gosto de fazer aquelas como é que chama? Aquelas aulas na água com as minhas amigas, hidroginástica. Ou seja, faço essa mistura toda. Muito bom. Faço um monte de atividades, tenho amigos, não sei o quê. Que isto tudo é que me ajuda a manter aquela dignidade. Sim. E é isso que eu gostaria que se percebesse, né? Que para ser uma pessoa funcional e saudável, eu tenho que investir no meu dia, diariamente, na manutenção da máquina que me carrega. Boa, boa. É isso, meu. Temos a pergunta vai ser dividida para as duas, Tá bem? mas a discussão que nós tivemos em off e não é nenhuma inconfidência fazemos aqui em on, porque nós temos muitas senhoras também que são jovens maduras, têm os desafios hormonais pré e pós-menopausa, e então é importante nós trazermos para a mesa o que está em voga, que é a reposição hormonal, com todos os riscos associados. Está aqui um oncologista que pode defender-nos ou ofender-nos por indicar-nos. Vamos rezar que ele não o faça. Mas é importante nós discutirmos a reposição hormonal, tanto em senhoras como em senhores jovens maduros. Qual é a vossa visão? Olha, a reposição hormonal, eu vou começar da mesma maneira que começamos quando começamos a falar sobre o envelhecimento saudável. A reposição hormonal não começa aos 70 ou aos 80. Começa muito antes. Até porque aos 70 ou aos 80 já não há muito que tu possas fazer. Exatamente. Os receptores já não existem. Ou se existem, então... Pouco responsivos. Exatamente. Envelheceram. Então, é preciso nós sabermos identificar as nossas mudanças, porque o nosso corpo muda, os nossos reflexos mudam. O sono começa a ficar fragmentado, alguns lapsos, sabes que a memória já não está igual, Sim. Mesmo a tua força física também está diferente. Antigamente conseguias ficar uma noite de plantão e no dia seguinte tomavas um banho e continuavas. Hoje em dia ficas destruído. Completamente. Se não dormes, se não descansas depois, tens o dia completamente mudado. Isso acontece em mulheres e em homens. Não estamos a falar só de mulheres. Sim, a mulher, como nós somos seres muito mais hormonais do que vocês, acabamos sempre por perceber estas mudanças todas muito antes. Mudanças de humor e tudo mais. Então, aqui, a reposição hormonal em muitas mulheres começa aos 35 anos. Choquem-se. 35. Exatamente. A maior parte a partir dos 40 anos. Porquê? Porque a perimenopausa é um período que antecede a menopausa 10 anos. Sim. Perimenopausa é aquele período todo. Menopausa é o dia em que oficialmente disseram que acabou. São 12 meses sem o período menstrual e ali acabou. Durante muitos anos, o que é que aconteceu? E graças a Deus o FDA já mudou isto. Diabolizaram a reposição hormonal. Houve estudos que foram feitos em quê? Em mulheres. Em que idade? 70 anos. Então, estavam a dar alguém a pessoas que já não tinham receptor. Claro que diabolizaram a reposição hormonal. E durante décadas tiveram mulheres a sofrer, a pensar que estavam malucas, porque está histérica, porque está emocional, Sim. As mulheres que estavam malucas, quando não, eram as hormonas delas que já estavam a estar em desequilíbrio, quando a medicina estava ali para, em vez de apoiar, ignorava. Até hoje, muitas ginecologistas, porque para eles menopausa é órgão feminino, sexual feminino. Se o órgão reprodutor já não reproduz, a menopausa acabou. Só olhavam para o órgão reprodutor. Esquecem-se das hormonas todas que aquele órgão também apoia, principalmente o cérebro. Sim, muito importante. E essa discussão também entra no campo da sexualidade do idoso. Exatamente. A libido e tem tudo, está tudo a ver. Então, eu sou pró-reposição, sempre fui.
Agora, graças a Deus, o FDA também já tirou esse cunho de que causava mal, porque causa cancro. Estudos já mostraram que a probabilidade tomando e não tomando não muda muito. Sim, não então, há diferença estatisticamente se significativa. tu não sabes se vais ter ou não, vais Porque ficar não? maluca só para não ter. que eu vou sofrer? E se calhar chegas à idade e até vais ter. Não vais ficar zangado, não? Como que é? Tu és oncologista, tens que dar o teu ponto de vista também. Eu não sou contra a reposição hormonal. A reposição hormonal tem um benefício, tem um tempo em que, Exatamente. que é útil. Depois de um tempo não faz muito Também não faz muito sentido, sim. E como tudo, tens um grupo que pode sem problemas e tem Exatamente. um outro Já não. grupo Não, mas é que como tu tens tudo. que É seleção, controlar. seleção. Não, é como tudo. Isto aqui não é receita de bolo. Bolo, exatamente. Porque estamos a falar de pessoas e são organismos que já têm as Sim. suas particularidades. Agora não vamos deixar a pessoa envelhecer sem qualidade porque leu mal algumas coisas. Não, mas isso que cai muito sobre o extremismo. Exatamente. É sempre bom. A informação. Temos de nos informar sobre Sim. se dá, se não dá, em que ponto é que eu estou. Agora, se lá em casa perguntarem, mas então e como é que eu sei? A própria autonomia do paciente diz, olha, o senhor precisa, eu recomendo que faça, existe a possibilidade de eventualmente acontecer isso, mas nós vamos estar a acompanhar regularmente. Sérgio, O senhor quer, não quer? Na nossa praça, quem é que faz isso? Tu tens endocrinologistas que fazem Eu tenho uma aqui. subdosing. Claro que não há... É algo que ainda não é feito. Exatamente, Não é normalizado. on label, é Exatamente. off-label. Mas nós precisamos começar a fazer, precisamos começar Sem dúvida. de algum lado. Sem porque dúvida. Deixa da reposição hormonal, que é importante. E justamente vês isso com mulheres em particular. Que começa a entrar, né, perde estrogênio, progesterona e começa mesmo a entrar em sarcopenia. Mas assim começa a entrar. Mas também começam a ter dores articulares Sim. muito grandes. E esta parte de navegar dentro do ginásio é importante. Primeiro porque tens uma senhora mais velha que talvez já passou a menopausa e já está na pós-menopausa, que tem dores, né? E dores articulares. Então, criar a confiança, aí vem o trabalho de criar a confiança, entender que, ok, temos um número e se nós há momentos que não vai dar para fazer com a mesma intensidade. Sim. Mas saberes, como profissional, dizer, ok, esta pessoa está numa fase mais sensível, porque às vezes, mesmo naquela fase da pós-menopausa, continuamos cíclicas. Momentos que está mais sensível e essa pessoa ter a confiança com o seu professor, né, com o seu treinador, de dizer, ok, eu a essa altura estou a sentir assim, temos que mudar a estratégia de treino, porque eu quero que essa pessoa continue. Mas muito levando em consideração que mudanças hormonais trazem dores articulares. Por isso é importante trabalhar com o médico e trabalhar com o fisioterapeuta. Muitas mulheres têm aquele frozen shoulder. Quando começam a entrar em mudanças, de repente, já não consigo levantar o braço. Tem muita artrose E normaliza. Joelho, ombro. E normaliza. Unha. Pronto, o ombro já não se mexe. Calma aí. Calma aí. Vamos falar com o médico, vamos chegar no fisioterapeuta e vamos fazer aqui uma coisa juntos para tentar ajudar. Mas essa parte da mudança hormonal, especialmente na mulher, é brutal a quantidade de mudanças que traz, inclusive cognitiva, né? Sim, que estás a falar, de repente esqueceu e traz muita vergonha. Sim. Então, desculpa-me entrar aqui nessa Não, coisa, não, mas não, achei mas é interessante esta parte hormonal e a realidade dentro do ginásio com uma pessoa mais velha. Sim. E depois é o timing também. O que nós precisamos de perceber isso. O timing é muito importante. Quanto mais cedo, melhor. Nas microdoses, sempre com acompanhamento. Sempre, todos os anos. Olhar para a câmara, dizer, geriatras, internistas, todo mundo ginecologistas, Não, todos que acompanham pessoas jovens maduras, devem sim. estar conscientes disso. Não, sim. Primeiro eles precisam de perceber se ainda estão na janela que permite que existe realmente o benefício para isto ou não. Pronto, isso foi uma coisa que nós até tivemos a falar um bocadinho antes de começarmos a gravar, que tu falaste sobre a testosterona, que é um dos poucos que é feito até um pouco mais tarde. Porquê? Porque existem mesmo ganhos, nível de força muscular para as mulheres. Mas antes de nós chegarmos à parte de vamos fazer reposição hormonal sim ou não, primeiro, ser alguém que realmente tenha formação para isso. São formações curtas,
que nós fazemos são complementos que dá para fazer. As que são mais procuradas são as ginecologistas ou as endocrinologistas. Normalmente, por quê? Porque nós associamos sempre a menopausa ao órgão reprodutor. Sim. Muitas ginecologistas não têm valência. esta valência, que eu acho que seria benéfico para as nossas colegas ginecologistas investirem nesta valência, porque aí iriam ajudar muito mais as próprias utentes. As endocrinologistas, claro que essas são as mais capacitadas, mas é algo que nem na escola nós aprendemos. Sim. Acaba sempre por ser uma formação extra. Complementar, sim. Tem que Extra. complementar. E é algo que eu pelo menos sou da opinião de que devia ser um investimento para essas colegas. Sem dúvida. Eu não iria fazer isso porque preferi ir para a parte geriátrica e não para a parte de reposição hormonal, mas mesmo para ficar dentro do meu grupo-alvo, não é? Mas sem dúvida. Hoje eu já fiz, por exemplo, a minha consulta com o endocrinologista para saber como é que estão os meus níveis. De hormonais para se precisa de reposição. Começamos com a suplementação, 6 meses de suplementação. Agora vamos fazer novamente os exames para ver se já há necessidade de começarmos aqui com algumas coisas ou não. Porquê? Porque eu, com quase 45, já tenho aqui coisas que não estão a funcionar bem. Isso acontece com todos. Já não estão a funcionar bem. Voltando à cena das hormonas e das cenas musculares, outra coisa que é importante lembrar quando trabalhar com mais velhos é que a forma como a pessoa comia ou sempre comeu, com essas mudanças hormonais, a perda de músculo, o metabolismo que muda, há coisas, há outros hábitos que tens de deixar de ter. Às vezes, de manhã, médicos, é o que eu digo, vocês, os médicos, de vez em quando, a pessoa, cabelo branco, também, isso aqui é assim, só o resultado. Em que a pessoa diz, está com diabetes, é médico. Ok, então, doutor, o que é que está a fazer então de pequeno almoço? Gosto de pão e sumo. Posso morrer. Não é? Por quê? Pão e sumo. Não tem medo de amor. Os médicos estou a ouvir. Médicos são os piores de dentro. Não estou falando, calma, não estou a perceber. Mas aí está, se eu já não tenho o mesmo motor, porque eu diminui a minha quantidade de músculo, eu já sou muito menos sensível à insulina. Então, esses filmes que eu antigamente poderia fazer, às vezes acorda de manhã mais velha, eu como fruta, estou bem. Não. É isto, nesse caso, para ti, nesta idade que tens, o que de facto é necessário para te manter saudável, comer só fruta de manhã, provavelmente não seria uma boa opção. Então, nesse processo de mudanças físicas, a importância de reconhecer que é necessário também a forma como nos alimentamos, e por isso uma nutricionista de cabeça tronco e membros não é uma maluca, aí sim começa... É verdade, há muitas... Só fica ai. Corte vai dar polêmica. Eu não disse nomes, não dei nomes. Mas é importante também esse aspecto, porque se isso muda, a forma como te alimentas também muda. Sim. E a cena da proteína no mais velho é um tema. Não gosto. E outra coisa, não ficam com tanta sede, quando na verdade. Sim. Perdem água, começam a esquecer coisas, não sei o que, desidratam e é muito desidratados complicado. Durante o dia todo. Envelhecer dá trabalho. É obra. Envelhecer, da mesma maneira que existe o processo de envelhecimento, também tem de estar acompanhado de um processo. Ou tu tens de escolher como é que tu queres envelhecer. Sim. Aqui acaba por ser uma escolha individual e a salvação é individual. Sim. Tu tens de escolher como é que eu quero envelhecer. Eu quero envelhecer bem. Para tu envelheceres bem, existe aqui coisas que tens de fazer. Sim. Pois. E não tem como abrir mão disso. E tem que ser adulto, né? Nós não vamos conseguir abarcar tudo, porque é um tema super cativante. Vamos ficar aqui o dia todo. Eu quero que as convidadas tomem esse momento para primeiro dizerem onde é que as pessoas conseguem encontrar-vos e falarem de um âmbito em que trabalham para que o nosso público que nos vai assistir por cerca de 1h30, 1h40 consigam, sim, deu uma bela conversa, consigam não ficou tanta coisa por dizer, consigam encontrar-vos para tirar dúvidas, já que nós falamos do elefante aqui na sala, tocamos em feridas. Iniciamos discussões que vão precisar de alguma continuidade. Certo. Então, por favor, falem.
Eu estou, no momento, estou no Morro Bento. Estamos agora em obras para poder fazer aquilo da melhor maneira possível. Mas estou no Morro Bento, na rua da Toyota, no supermercado Mangolé, ali lá do supermercado Mangolé, né? Estou lá, tem um lugar que eu trabalho com a malta 40 mais, que são como eu. Por bocado posso dizer 50 mais. E trabalho muito mesmo com o pessoal mais velho. É algo que me dá muito prazer em fazer, porque é uma forma de treinar pessoas diferente, exige uma atenção diferente. Apesar de dizer-vos que eu tenho um aspecto negativo, que às vezes quando as pessoas falecem, a pessoa, né? Porque, eu não são pessoas que não são só, né, alunos, não, são pessoas. Eu conheço o senhor Flano, a senhora Flana, a pessoa cria laços e depois tem ali um momento de depressãozita e tal, mas pronto, seguimos invictos. Que nem os médicos, quando Fico mesmo deprimida. Mas é um trabalho que aconteceu por causa de um pai que estava a precisar de mim na altura. E tenho estado a estudar muito porque anima mesmo, estimula-me este ramo e é isso que eu ando a fazer. Estamos a trabalhar nisto. Tem muitas coisas a fazer. Ou seja, daí em conversa, achei aqui com a Wanda a ver se unimos forças em algumas coisas. Temos quadros, temos pessoas a trabalhar em coisas muito específicas, fora do. Não, eu acredito muito em parcerias. Ninguém faz tudo sozinho. Não existe. E se nós temos profissionais, e vou-te dizer, e nós temos capacidade de fazer as coisas bem feitas cá com angolanos. Aliás, só vemos a plataforma que temos agora. Sim, nós conseguimos fazer. Temos é de nos unir, em vez de acharmos que somos todos competição e inimigos, não. Se nós nos unirmos, nós somos capazes de fazer muita coisa boa. Wanda, o momento é teu. Olha, eu neste momento tenho a ViciCare, não é? Que é então a empresa de prestação de serviços para a terceira idade, que começou apenas com o apoio ao domicílio, com cuidadores, enfermeiros e fisioterapia ao domicílio. Mas eu comecei por onde dava, porque o meu objetivo é chegar a longo prazo a ter mesmo as minhas residências assistidas. Tipo, imagina um condomínio que tu tens a tua casinha e tens tudo lá. Isso é lá para a frente. Agora, nesta fase, estamos na fase intermédia, que é a criação do Clube Sénior, que vai ser aqui no Nova Vida. Uma coisa pequenina, vai ser o protótipo, para depois, então, né, ver como é que funciona. Qual é a ideia o Clube Sénior, o que é? É um espaço que vai ser só para 60 mais. Jovens maduros. Jovens maduros. Vai ser só para 60 mais. E onde eles possam ter atividades que são da agenda. Um espaço também, imagina, eu não quero ler o jornal em casa, vou ler o jornal num espaço onde eu vou encontrar outras pessoas, outros contemporâneos. Tenho um sítio para mexer nas plantas, muitos gostam da parte da horta e mexer nas plantas. Tenho um cabeleireiro, barbeiro, um espaço também de uma fisioterapia, mas muito mais direcionado, imagina, para o problema que ela disse dos pés. Então, são coisas one-on-one para uma pessoa só. E também vai ter algumas vagas, poucas, como centro de dia. Um espaço onde aqueles que não são tão autónomos, não podem fazer este vai e vem, não é? E que possam passar o dia, fazem a medicação, fazem as refeições, fazem as atividades. É como se fosse uma creche, só que para jovens maduros. Aqueles que já estão com a autonomia um bocado debilitada, mas ainda são semi-autónomos ou até mesmo autónomos, mas já têm ali alguns componentes que já começam a aparecer, né? Então, para misturar um bocadinho, para não ser só centro de dia e ser algo que eu gosto de movimento. Para mim, a vida é movimento. Sim. Então, em vez de centro de dia, que era a ideia inicial, agora preferi fazer um clube sénior e a agenda vai ser de acordo com as coisas que eles gostam. Vai ter a noite de jazz, vai ter o clube de leitura. Pronto. Essa é o que vai ser o clube sénior. E isto é para sair já. Isto aqui tem de sair já. Já estou há muitos anos, já estou há muitos anos a pagar renda. Sim. Então, mas finalmente já estou mesmo nos acabamentos. Espero até maio ter o espaço já a funcionar. Boa. E pronto, porque eu acredito muito que o meu propósito neste momento, sou médica intensivista, sim, resolvi parar os intensivos, estou-me a especializar, fazer uma especialização em geriatria para cuidar também da parte médica deles. Nós temos
pouquíssimos geriatras em Angola. Tem uma colega que sempre que eu ligo para ela, ela está com a agenda super cheia, mas ela vai sempre dando um jeitinho para os meus utentes e ela precisa de ajuda. Então, eu vou ajudá-la nesse sentido, fazer as minhas consultas ao domicílio para os que são necessários e também é uma maneira de eu perceber melhor o que é que a nossa população precisa, porque eu preciso de entender o nosso contexto. É tudo muito novo ainda. Sim. As coisas são feitas lá fora, funcionam lá fora, mas eu aqui já tentei algumas coisas que não funcionaram. Então eu preciso perceber o que é que realmente os nossos idosos precisam. Mas nós sabemos, precisam de quê? Da autonomia física, capacidade de se levantar, de caminhar, de tomar banho sozinhos, não é? Precisam também de ter a integridade cognitiva, Sim. ter capacidade de fazer as próprias escolhas. Isso é que é envelhecimento saudável. A estabilidade emocional, o sentido de propósito, de que pertencem, de que são ativos na sociedade. E também a dignidade. A dignidade tem muito a ver com o ser respeitado e não ser infantilizado. E eu não podia fechar essa minha parte sem tocar nesta parte. Porque nós somos adultos, nós somos profissionais e chega um momento que nós achamos que os pais, como dependem de nós por algum motivo, que nós podemos tratá-los como tratamos das crianças. Porque nós somos a geração sanduíche. Nunca houve este tipo... Nós estamos a sofrer, é verdade, é real. O sofrimento é real. Porque nós temos crianças pequenas que dependem de nós e que temos pais que já precisam também do nosso apoio. Eles até podem ser independentes financeiramente, mas há ali decisões que tu, como filho, é que tens de tomar. Então... Estamos aqui com uma saia justa, mas não podemos nos esquecer que o respeito de pai, o respeito de figura, a figura principal da família deve ser mantida. Por muito trabalho que eles deem, por muito que o quadro de demência troque aqui os papéis, não podemos deixar de vê-los da forma que são. O que é que faz nós deixarmos de vê-los? O trabalho que dá é cansativo. É um processo exaustivo. Mas aqui estou eu, posso ajudar. Sim, vamos ajudar também. Vamos chamar. Sim. Para ajudar-nos com esse processo. Notas finais, tens? Olá. Engraçadinho, eu tenho. Olha, foi uma conversa muito produtiva. Eu quero agradecer-vos mais uma vez. Como nota final, é importante nós dizermos que o envelhecimento é um privilégio que muitos não conhecem, porque partem muito mais cedo. Então queremos que as pessoas envelheçam com qualidade de vida. A dignidade na terceira idade, ou quando somos jovens maduros, como disse a Wanda, é um direito fundamental e claramente a cultura africana de respeitarmos os idosos, os mais velhos, é uma cultura de força e não de fraqueza e deve persistir. Então, queremos agradecer a vossa atenção, a presença das nossas convidadas e até o próximo programa.